Bom dia, já, boa tarde, boa noite a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Renata, ao Renato, o pessoal da SPR, do Latin Safe, pelo convite para a gente conversar um pouco sobre alguns conceitos, algumas grandezas que são utilizadas em radiologia intervencionista. Então, para começar, eu queria lembrar de uma frase que meu orientador, faz muitos anos, me falou uma vez, aquilo ficou na minha cabeça. Se a gente tivesse um instrumento para medir o risco, nenhuma outra grandeza seria sempre no que se refere à radiação, né? A medição da radiação, os efeitos da radiação. Então, isso é realmente certo, é uma coisa certa, porque, e a gente voltando para o final do século XIX, começo do século XX, né, depois da descoberta do raio-x e da radioatividade, etc., em que foram observados, depois disso, foram observados os efeitos que a gente já sabe, né, efeitos na pele, uso, perda de cabelo, câncer. Então, o pessoal se tocou que tinha alguma coisa necessária, né? Tinha alguma coisa que estava acontecendo, que a radiação estava tendo algum efeito e que esse efeito deveria ser quantificado para saber, né, até onde a gente poderia se expor e qual seria quais, né, seriam as condições nas quais o indivíduo estaria exposto e conhecer melhor né, qual seria o dano que isso causaria. Então, a pergunta, né, o problema era, bom, a gente precisa definir grandeza em alguma coisa, né, alguns grandezas que estejam relacionados ao dano, né, a esses efeitos que a gente observa, que eles observavam, e que estivesse relacionado ao risco, né? E essas grandezas deveriam ser mensuráveis, que a gente pudesse medir de alguma maneira. Então, e já voltando para o nosso século, né, nossa atualidade, o que a gente hoje, né, em relação a esses efeitos, eu vou falar aqui bem simplificadamente, mas o que a gente hoje, com o que a gente hoje trabalha, juntamente com os biólogos, a gente imagina, né, os modelos dizem que quando a radiação interage, por exemplo, com uma molécula de DNA, algumas reações acontecem. Então, esse efeito, né, essa interação, pode acontecer uma mutação nessa molécula, só que o organismo repara essa mutação como com muitos outros agentes que a gente nem percebe, o nosso organismo está constantemente reparando, né, erros, né, mutações nas células, a gente nem percebe. Então, o que acontece é que essa célula se torna viável e a vida continua e tudo certo, não acontece mais nada. Mas tem outro efeito que ia acontecer, né, que seria que essa célula realmente, devido à interação da radiação, a gente pode ser qualquer outro agente, mas aqui a gente está se referindo somente à radiação, a célula tem um dano, né, tão grande que ela definitivamente morre. Então, nesse caso, a célula se torna inviável e é o que hoje a gente chama, né, caracteriza como um efeito determinístico, né? E a outra opção, né, seria que a célula sobreviva, consiga sobreviver com alguma mutação. Nesse caso, é o que a gente chama de um efeito estocástico. Então, esses seriam mais ou menos as situações que a gente tem que lidar e que tem que tentar controlar, ou pelo menos quantificar, qual seria o risco, né, de um indivíduo estar exposto à radiação.
Então, essas grandezas que a gente precisava no final do século XIX, no começo do XX, em 1928 foi criada a Comissão Internacional de Unidades e Missões da Radiação, justamente porque começaram a surgir diferentes grandezas. Vamos definir a exposição, vamos definir a dose, vamos definir isso, aquilo. Então, e até hoje, em minha opinião, até hoje é uma situação bastante complexa, e toda vez que discute grandezas, sai com mais dúvidas do que respostas, né? Então, eu particularmente acho que uma grandeza física, que é a grandeza física e até biológica, né, é mais próxima dessa necessidade de avaliar o risco, é a dose absorvida, né, que foi definida como uma quantidade de energia que foi entregue pela radiação à matéria por massa desse tecido que está sendo dado. Então, isso é um efeito realmente físico, quer dizer, biológico, por um lado, mas fisicamente a gente consegue entender o que é uma quantidade de energia entregue a uma unidade de massa. Então, isso está muito relacionado, bem proximamente relacionado, com o dano, né? com o efeito. E, como extensão, né? Estaria relacionado com o risco. Então, esse é um conceito físico, mas é uma grandeza básica e a gente não consegue pegar uma unidade de massa daquele tecido e colocar alguma coisa para medir a energia que foi entregue nesse tecido, né? Que seria mais ou menos aquele instrumento que o Dr. Drexler, né, meu orientador, sugeria, né, que a gente poderia ou deveria ter, seria bom ter. Então, para mim, a grandeza doce absorvida, a grandeza relacionada ao risco. A partir hoje em dia, a gente tem uma série de outras definições, né, outras grandezas, como a dose efetiva, equivalente de dose, a dose equivalente, o produto dosiária, o que é uma área, o índice de dose em tomografia computadorizada, e em todas essas grandezas, a palavra dose aparece. Então, às vezes gera uma confusão no sentido de que o que é uma dose, né? Então, às vezes, a gente tem que ter claro que uma coisa é a dose absorvida e outra coisa é um indicador de dose. Eu estou falando isso aqui porque mais na frente a gente vai falar de grandezas em radiologia intervencionista e aquilo não é uma dose, aquilo são indicadores de dose. Então, assim, eu tenho efeitos, eu preciso conhecer o risco da indução desse efeito, o risco de ter um dano, seja estocástico ou místico, e eu preciso medir aquilo. Então, eu preciso definir grandezas, só que para eu poder medir, eu não consigo medir diretamente. Aí eu tenho que procurar mecanismos que são essas grandezas que eu estou. Então, a gente precisa, principalmente, entender o significado daquela grandeza, tá? E qual a relação, até onde essa grandeza vai representar alguma coisa relacionada ao paciente. E correlacionar o número, o valor que a gente mediu com um determinado efeito, né? Então, que pode ser biológico, no caso do paciente, ou então com a qualidade da imagem. Mas o fundamental porque eu tive essas dificuldades, eu acho que muitos dos alunos também têm essas dificuldades, e eu até hoje, quando discuto essas, eu tenho, sim, algumas, às vezes eu fico duvidando de algumas coisas, porque a gente tem que entender o que significa esse parâmetro, esse indicador, essa grandeza que a gente está usando, e como correlacionar isso com o efeito que eu quero, com o risco, né? Bem, agora estou entrando na radiologia intervencionista,
a gente sabe, né, que em radiologia intervencionista a exposição à radiação é elevada. Então, tem vários fatores pelos quais a gente sabe, né, que produzem esses valores elevados, como os tempos de exposição, que normalmente acontece, quanto mais complexo o procedimento, geralmente os tempos são mais longos. Em muitos procedimentos são adquiridas um alto número de imagens. O equipamento permite trabalhar os modos de taxa, né? Então, o ideal seria trabalhar com o modo low, e esse modo normal seria um valor médio, né? Medianamente adequado, e um modo alto para determinadas situações. O equipamento permite fazer magnificação da imagem, e geralmente, né, nem sempre, mas em muitos equipamentos, essa magnificação envolve um aumento de dose. O tamanho de campo é bem conhecido desde a radiologia tradicional, que quanto maior o campo de ação, obviamente, maior a dose que a gente está ministrando. O fato de que a gente, em fluoroscopia, em intervencionista, a gente tem um equipamento que pode fazer diferentes incidências durante o procedimento. Então, aquelas incidências oblíquas, por exemplo, com certeza elas dão maiores doses, porque são diferentes situações, a gente tem uma espessura maior, tem densidades maiores, então o equipamento tem que se adaptar, aumentando os parâmetros para ter uma imagem adequada. Então, de maneira geral, eu dei assim, uma passada sobre as características da fluoroscopia, mas o que acontece é que a gente pode produzir danos severos, né, que são aqueles efeitos de terrítico, embora não sejam muito frequentes, eles acontecem, e que na verdade a gente chama ultimamente de efeitos tissulares nocivos. E também o risco de câncer induzido pela radiação, como qualquer aplicação da radiação. Então, no caso do paciente, precisa identificar casos que possam gerar lesões na pele, né? Minimizar a probabilidade desses efeitos a longo prazo, que são os efeitos estocásticos. Então, para isso, em radiologia intervencionista, as principais grandezas que hoje a gente dispõe são o produto dose área ou querma área. Eu não vou discutir aqui a diferença entre dose e querma, né, porque não se trata da sua conversa aqui, mas a gente usa esses dois termos como similares somente porque o valor é o mesmo, mas o conceito é diferente. Então, eu não vou na discussão na definição de dose de querma, mas às vezes vocês vão ver que está escrito produto dose área ou produto querma área, né? Então, a gente usa indiferentemente, né? Esses termos, apesar de saber que são grandezas diferentes. Esse produto dose área, ou querma área, o símbolo dele é pKa, né, e a unidade é milímetro quadrado. Então, no começo, isso também gerou uma dificuldade, porque o pessoal não entendia direito como assim, miligrei vezes metro quadrado. Então, o pessoal às vezes entendia que aquilo era uma taxa, né, como acontece às vezes na radioterapia, que você usa a taxa em função, né? E não, então o produto dose área, ele não tem um significado físico que a gente possa sentir, né? Que a gente possa multiplicar uma dose área, não tem uma representação em termos de modelo físico, né? Diferente de uma definição de uma dose, que é uma taxa, é quanta energia eu entrego por unidade de massa do. Bem, e a outra grandeza extremamente importante é o querma no ponto de referência da entrada do paciente. É um nome extremamente complexo, é longo, mas assim definido, e a gente vai ter que falar esse nome com certa frequência. A gente às vezes fala assim, o querma no ponto de referência, que é uma forma de simplificar.
Então, o símbolo é Erkema, né? AK, eu estou falando que a gente vê nos equipamentos, mas também, mais na frente, a gente vai ver que a ICRU chama de KAR, né? Então, tem uma outro símbolo, mas, em definitiva, o que interessa é o que significa o termo no ponto de referência. Ele se mede em miligrays e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Uma outra grandeza que também é extremamente importante é a dose máxima na pele, né? Porque é o que vai determinar se pode ou não haver uma lesão, né, na pele do paciente. Então, essa grandeza normalmente é definida como PSD, né, Peak Skin Dose, e também se mede em miligrays. Sim, na microscopia, a gente tem bastante atenção nessa questão dos efeitos místicos, né? Porque a gente sabe que existe, pelos fatores que eu expliquei agora, antes das características do procedimento intervencionista, então a gente sabe que doses altas, o principal, vamos dizer, ponto de atenção é não gerar efeitos tissulares nocivos. E, obviamente, né, sempre os efeitos estocásticos, mas, em primeiro lugar, a gente ver essa questão de poderia ter produzido um efeito na pele que fosse uma dose máxima. A gente vai conversar um pouquinho também mais na frente. Então, a definição do produto kerma-área é essa equação que vocês estão vendo aqui, né, que é a integral do kerma no ar, num ponto X, né? No caso desse exemplo aqui, nós temos um feixe, um objeto que pode ser um sistema detector de imagem, um tubo de raio-x, e aqui a gente tem uma câmara de iodização colocada que vai medir essa grandeza produto kerma-área. Então, o que ela faz é a integral do kerma no ar, né, nesse ponto, multiplicado pela área perpendicular ao eixo central, como está mostrado aqui na figura. Então, como eu já disse, a unidade é gray, miligray, centigray, microgray, enfim, unidade de dose, e o kerma, unidade de área. Ela, como eu já disse, se mede com uma fixação de placas paralelas, transparente, a luz visível, para que o procedimento possa ser realizado, e ela é colocada após o colimador, né? E abrange toda a área do feixe de raio-x, e a resposta dessa medida é proporcional à quantidade total de energia que se entrega ao paciente, que esse é o grande, né, da grande não, né, do produto kerma-área. O produto kerma-área é uma grandeza que não é nova, ela já nos anos 50, 60, já o pessoal falava sobre isso e chamavam de R centímetro quadrado, né? R de Röntgen, enfim, cada um pronuncia de maneira diferente. Então, não tinha o nome de produto Röntgen, exposição à área, não existia isso, mas existia-se o conceito de fazer essa associação, né, entre a dose e a área. Então, o princípio da medição primária é bem interessante, porque a gente multiplica uma dose, bom, primeiro produz uma taxa de dose a partir dos parâmetros do equipamento, né, normalmente a quilovoltagem, corrente, filtração, então a gente tem uma taxa. Então, durante um tempo determinado, com isso a gente tem um valor de dose. E em relação ao campo, ele é medido no metro quadrado. Então, o que acontece? A dose, a gente sabe que ela diminui o quadrado, o inverso do quadrado da distância. E a área, né, quando a gente faz uma projeção de uma área, ela aumenta com o quadrado da distância. Então, se eu multiplicar uma dose por uma
valor de dose por um valor de uma área, é sempre um valor constante, independentemente de onde eu estou. Porque um dos parâmetros diminui com o inverso do quadrado da distância e o outro aumenta o quadrado da distância. Então, aqui tem um exemplo numérico, né? Caso da dose se for 40 micrograys e a área for 2,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, o produto seria 100, nesse ponto aqui. Se eu ali dobro, né, essa distância, aí eu vou ter agora uma dose que diminuiu com o quadrado da distância, quer dizer, vai diminuir 4 vezes. E já a área vai aumentar 4 vezes. Então, o produto será o mesmo valor. E o mesmo acontece quando eu dobro novamente, acontece a mesma situação. Então, esse valor medido, ele vai ser o mesmo em qualquer ponto que eu medir. Então, isso é extremamente importante em procedimentos fluoroscópicos, onde a gente trabalha em um ambiente estéril, né? Onde a gente não pode interferir, não posso parar o procedimento para dizer, olha, deixa eu colocar um dosímetro, um TLD aqui no meio do campo, aí que eu vou, você deslocou o campo, agora eu vou medir aqui. Não tem condição de você interferir de maneira alguma durante o procedimento. Então, também não consegue colocar uma câmara de ionização sobre a pele do paciente, porque impossibilita o procedimento, enfim. Então, essa ideia de colocar uma câmara na saída do tubo é fantástica, porque você pode medir aqui na saída do tubo a mesma coisa que você mediria na entrada do paciente, né? Então, essa é a grande vantagem do produto dossiário, termária, e que hoje em dia se usa não somente em fluoroscopia ou em procedimentos dinâmicos, na radiografia também, porque é uma grandeza extremamente útil para diferentes situações que eu vou mostrar lá quase no final. Então, a câmara aqui a gente vê um tubo aberto e aonde a gente vê a câmara colocada após, né, o sistema de colimação que fica aqui embaixo. Quando o equipamento não tem equipamentos antigos, não tinham esse sistema medidor, aliás, eu posso dizer que o primeiro medidor do produto que é uma área que teve na América Latina é esse que vocês estão vendo aqui embaixo, que o doutor trouxe para mim quando eu no trabalho de doutorado, porque os equipamentos não, né? Nem a legislação, nem existia muito esse conceito de proteção do paciente e outras coisas, né? As ideias eram outras. Então, a gente começou a experimentar com essa câmara. E como não tinha, a gente colocava essa câmara na saída do tubo, né? No caso aqui um arco cirúrgico, né? Então, a gente colocava fora, né? Então, equipamentos que não tem, consegue colocar, aqui é mais difícil, mas equipamentos fluoroscopativos também tem um trilho que a gente consegue também colocar uma câmara externa. Então, do feixe em um certo ponto, um dado ponto da câmara, é a quantidade de energia por segundo, né, que atravessa uma unidade de área nesse plano perpendicular. Se a gente integra cada ponto no caso da câmara, dessa área, a gente vê o produto, que é uma área, durante o tempo irradiado aquele paciente ou aquele não inclui a radiação espalhada para o paciente, portanto, quando a gente fala em produto dosiário, tem que lembrar que não é a quantidade de radiação que entra no paciente, tá? Ele está relacionado, mas não é porque não é a radiação retroespalhada. E outra vantagem que tem, que como aquilo é integrado, né, a gente compensa o efeito anótico dessa medição. Então, como eu já comentei, o valor do risco estocástico, porque já que a medida da quantidade de radiação é feita a expensas da energia absorvida no detector, a medida do produto termário é diretamente relacionada com a energia absorvida pelo paciente. Só que,
relação do ar, a gente não inclui isso, né? Porque fica difícil. E, como eu falei, considerando os correspondentes fatores de retroespalhamento, se eu quero que esse valor seja relacionado com a energia absorvida do paciente, tá? E ele não é um indicador de efeitos determinísticos, porque a gente não mede em pontos, a gente mede a quantidade de energia total, né, absorvida pelo paciente ou pelo... Então, se tiver um balde com água, um paciente, aquilo, para o meu medidor, é exatamente a mesma coisa. Então, não pode ser, não tem como ele ser um indicador de efeitos determinísticos. Para isso, a gente tem outras grandezas. Então, por exemplo, comparando para tentar explicar um pouco melhor, né, como funciona o produto Kerma-Área, vamos supor que a gente tenha um procedimento onde a gente tem uma área irradiada de 100 centímetros quadrados, que está ministrando uma dose de 1 miligray. Então, o produto Kerma-Área, multiplicando isso, 100 miligray centímetro quadrado. Agora, se eu mudar a área, aumentar a área, que acontece muito em fluoroscopia, né? Para, por exemplo, 1.000 centímetros quadrados, mas mantendo a dose nessa área, o produto Kerma-Área será 1.000 miligramas centímetros quadrados. Então, a gente não vê esses parâmetros, dose e área, separadamente. A gente vê o produto Kerma-Área. E o que a gente vê aqui é que, quando o campo aumentou, o produto Kerma-Área aumentou. Então, se a gente vai correlacionar isso com o risco, eu posso dizer que o risco aumentou 10 vezes, né? Eu não sei o que aconteceu com a dose, com a área, mas o risco aumentou, que é o que me interessa. De outra maneira, se eu tiver uma área fixa de 100 centímetros quadrados, com uma dose, por exemplo, de 1 miligray, eu coloquei números bem simples, a gente só, né? A gente vai ter um produto que é na área de 100 miligramas. Para se mantendo essa área, eu aumento a dose, meu produto será 1.000 miligramas centímetro quadrado. Novamente, conheço quanto foi a dose, eu não conheço quanto foi a área, mas eu sei que aí, quando eu medir, o aparelho me mostra que passou, eu sei que há um risco maior. Alguma coisa mudou, mas que o risco, né, que o paciente recebe uma quantidade de energia maior, uma quantidade de maior, né? Então, eu tentei fazer de uma forma bem simples para ver se a gente consegue sentir, né? Bom, os medidores de produto Kerma-Área, eles são calibrados, como todo instrumento, né? No caso, pelo fabricante, rastreável é uma medida primária, né? Normalmente com uma certeza menor de 100%. Só que esse medidor deve ser ajustado. A gente não encontrou, eu não encontrei lá no um nome para isso. No começo a gente chamava de recalibração, mas na verdade não é uma recalibração. Então eu coloquei aqui o termo ajustado. Eu vou explicar o que é. Ele deve ser ajustado toda vez que é instalado um equipamento de raio-x, ou pelo menos uma vez ao ano, ou então quando as câmaras são substituídas. Por isso, porque esse medidor, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ele é calibrado em determinadas circunstâncias, com uma filtração tal, com uma distância tal, com uma quilovoltagem tal, enfim, com uns parâmetros, com qualquer instrumento, ele foi calibrado nessas condições. Só que na hora que a gente instala, o fabricante do equipamento de raio-x instala o medidor, a gente precisa adequar esse valor que vai apresentar ao meu a minha situação. Então, é diferente, por exemplo, se a gente fala de equipamentos fluoroscópicos convencionais, colocar essa câmara aqui nesse laboratório em um sistema que tenha o tubo embaixo da mesa, do que colocar essa mesma câmara num sistema que tenha o tubo em cima da mesa. Por quê?
Porque quando eu estou embaixo da mesa, então o valor do pKa será diferente do valor que eu disse, né? Se eu colocasse a câmera na posição do paciente, porque tem uma mesa no meio que, de uma maneira ou outra, gera uma variação de uma série de coisas. Ao contrário, se a câmera estiver em cima, ela não tem nenhuma interferência, vamos dizer, então o valor será diferente. Então, eu preciso ajustar e fazer essa calibração. E como é que a gente faz isso? Então, agora a gente usa o termo correção da leitura, o fator de correção da leitura do medidor do produto, que é uma área. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente sabe que o equipamento tem um medidor, pelo menos a RDC330 exige esse medidor, né? Como eu já falei, colocado após o colimador. Então, a gente mede, coloca uma câmera de iniciação também calibrada, obviamente, para medir o kerma no ar. E com isso, a gente faz uma irradiação durante um determinado tempo e mede o valor kerma no ar para se medir. Após isso, a gente coloca, ou juntamente, isso depende da prática, enfim, das condições que possa trabalhar, a gente coloca um detector aqui, que pode ser um filme, uma placa de fósforo, enfim, um sistema detector, para a gente poder registrar qual foi o tamanho do campo, né, que foi irradiado durante essa exposição. Então, a gente vai ter aqui uma área, quer dizer, a área que foi irradiada e a dose durante essa exposição. Então, esse fator de correção será, obviamente, o medidor, ele vai ter uma leitura aqui, né, que a gente denominou ele pKa, leitura do pKa. Esse fator de correção será a leitura do kerma, né, que foi medido, né, nesse ponto, multiplicado pela área, dividido pela leitura que o medidor me forneceu. Então, com isso eu obtenho o fator de correção. Se esse produto, que é uma área que eu obtive, foi igual à leitura, que fazer nenhuma correção. Agora, se for diferente, eu vou ter fatores tipo 0,9, 0,7, etc., dependendo, né, da condição da instalação do medidor e, como eu falei, do tipo de equipamento que a gente está usando. Então, todas as leituras deverão ser corrigidas por esse fator de correção, né, todas aquelas leituras quando exames foram realizados. O outro conceito que é importante, bastante confuso, né, é o kerma no ponto de referência da entrada do paciente, como eu falei. Então, eu vou falar kerma no ponto de referência, me referindo a isso. O kerma acumulado, segundo a IEC, né, em um ponto específico do espaço em relação ao gantry, né, ou seja, o ponto de referência intervencionista durante o procedimento médico de um paciente. A NCRP e a SRU usam o símbolo KAR, como eu já disse antes, mas em muitos equipamentos ele aparece como AK, né? Kerma. Ele não, esse kerma também não inclui o espalhamento do paciente, se mede em Grays, e em algum momento ele foi chamado de dose cumulativa ou kerma no ar cumulativo. Então, ele é, pela IEC, né, a definição, o kerma no ar, livre no ar, em um ponto a 15 centímetros do centro na direção do foco. Isso significa o quê? Então, aonde é medido esse valor de dose, né? Então, eu tenho aqui um sistema fluoroscópico, né, um aparelho, um arco, onde eu tenho o tubo de raio-x aqui, né? E eu tenho meu detector, meu intensificador, ou IP, ou flat, né? Enfim, dependendo do tipo de tempo. Então, eu tenho o isocentro, que é o eixo ao redor do qual o equipamento gira, e então o ponto de referência na entrada do paciente é aquele ponto abaixo, 15 centímetros abaixo, né, do isocentro, na direção do feixe. Então, esse
esse aqui. Um ponto extremamente importante que a gente entenda o que significa. Por que 15 centímetros? Bom, porque assume-se, né? Esse ponto surgiu originalmente na cardiologia intervencionista, que foi uma das áreas estudadas primeiramente, né? Então, porque se assume que o coração ele fica em um indivíduo padrão, né? A mais ou menos 15 centímetros das costas. O paciente, como ele fica sempre deitado nessa posição, o que a gente estaria representando, esses 15 centímetros abaixo do centro, seria a entrada, né, a superfície do paciente. E também porque assume-se, né, que o coração estaria colocado, quer dizer, a altura da mesa, né, estaria de uma forma tal que o coração, ou aquele de interesse, estivesse posicionado onde tem o eixo-centro, o feixe, né? Desculpe, o eixo. Por quê? Porque o equipamento gira ao redor desse eixo, e então esse ponto ficaria sempre fixo e facilita a visualização da imagem. Então, isso aqui é um conceito teórico, a gente sabe que nem sempre o procedimento, raramente, na verdade, o procedimento acontece nessa circunstância específica, né? Mas é um ponto extremamente importante, porque ele vai me ajudar a definir ou a estimar algumas coisas. Então, esse ponto, ele, nessa situação, está aqui na superfície do paciente, né? Nas costas. Só que esse ponto, ele, aqui tem um desenho um pouco mais simplificado, é um ponto do ar. Ele é um imaginário, ele não existe fisicamente. Então, o ponto aqui, de novo, tem o isocentro, 15 centímetros abaixo, eu tenho um ponto. Então, esse ponto, ele pode estar fora do paciente, né? Ele pode estar na superfície do paciente, que seria o caso daquela primeira desenho que eu mostrei, e também pode estar dentro do paciente, né? Porque ele é um ponto imaginário e vai depender do tipo de projeção que estiver fazendo, onde esse ponto ele é fixo e ele gira junto com uma arco-tubo, tubo detector. Então, o ponto ele sempre está na mesma distância, só que a distância do foco. Só que, dependendo da posição que eu colocar meu sistema arco, meu sistema tubo detector, vai ser a posição dele. Então, tem que tomar em consideração isso, porque muitas vezes nos hospitais o pessoal fala assim, isso aqui é a dose da pele do paciente. Não é. Poderia ser, tá? Dependendo da situação. Mas, a princípio, ele não é. Ele adota num ponto imaginário, como eu falei, a 15 centímetros do isocentro. Então, qual é a informação que os equipamentos oferecem? Bom, o produto dosiária, né, que se expressa em metro quadrado e está relacionado ao aumento da probabilidade de indução de câncer. Então, ele é relacionado aos efeitos estocásticos. Por quê? Por aquilo que eu já disse. Ele mede a quantidade de energia que foi entregue, mas ele não diz foi nesse ponto, ou naquele ou naquele outro. É simplesmente toda a radiação que foi entregue. E o que é um ponto de referência da entrada no paciente, que se mede miligrays, ou centigrays, enfim, o Gray, e está relacionado com o possível aparecimento de lesões na pele, que seriam os efeitos tissulares nocivos. Então, aí a gente tem aquelas duas coisas. Com uma das grandezas, eu consigo uma aproximação ao que seria um efeito estocástico, e com a outra grandeza, eu consigo mensurar ou quantificar, relacionar, na verdade, com a possibilidade de eu ter um efeito
determinístico. Então, a gente meio que, vamos dizer, contorna, né, dois problemas realmente fundamentais quando a gente expõe a radiação em medicina. Há vamos dizer, um conselho, né, uma sugestão de que a partir de 3 graus, né, poderia ser uma situação onde a gente já vai ter que fazer um tratamento do paciente, quer dizer, isso não é uma lei, isso não é para todo mundo, isso é uma sugestão, mas tem, dependendo da situação, do tipo de equipamento que você tem, do tipo de procedimento que você utiliza, dos seus níveis de referência, de uma série de parâmetros, você mesmo vai poder, na sua clínica, na sua instituição, você vai poder estabelecer qual seria o valor crítico, né? Um valor a consideração para proceder ao tratamento do paciente. Então, assim, esses parâmetros, eles têm que estar, sentados tanto nos monitores dentro da sala, de maneira que os profissionais que estão trabalhando, eles estão cientes, ou deveriam estar, né, dos valores tanto do produto dossiário quanto do Kerman, no ponto de referência, que eles estão atingindo ao longo do procedimento, né? E assim também tem que ser apreciados nos monitores, né, dentro da sala, né, porque no final do procedimento poder fazer essa quantificação. Eles têm aqui nesse exemplo, né, de aparelho, aqui tem o produto, o Kerman, ponto de referência, e aqui tem o produto, no caso eles chamam de PDA, né, produto dosiária, e também aqui em vários, além desses parâmetros, também apresentar a taxa de Kerman no ponto de referência intervencionista. E outros indicadores, né? Mas, basicamente, a gente precisa ter essas informações, até porque os equipamentos hoje, todos, permitem a gente ter um relatório, né? O relatório do exame, um relatório final, onde a gente tem todos os parâmetros, né? Todos os parâmetros, o que aconteceu durante todo o procedimento, incluindo principalmente esses parâmetros, né? O produto Kerman área e o Kerman no ponto de referência na entrada do paciente. Então, é fundamental que o profissional médico, o pessoal que trabalha, todos eles, né, médico, técnico, enfermeiro, tenha ciência, tenha conhecimento do que significam esses parâmetros para otimizar, né, a prática no sentido de tentar gerar o menor risco possível para o paciente que está sendo tratado. E como eu falei um pouco antes, existem outros dois conceitos, que são a dose acumulada e a dose máxima na pele. Eu falei já mencionei esses dois, mas esses são também conceitos fundamentais, são muito importantes, porque um deles indica o que receberia a pele do paciente se o feixe de raio-x não se movesse e sempre estivesse irradiando a mesma área. No caso, quando eu mostrei a definição do Kerman no ponto de referência, onde nós temos sempre o paciente e sempre fixo nessa posição e a irradiação sendo feita na posição né? Então, nesse caso, o Kerman no ponto de referência é igual ao Kerman, ao dose acumulada na pele, somente nessa situação. Agora, a dose máxima na pele é o maior valor de dose que recebeu, né, uma região da pele do paciente. E aí vem a segunda figurinha que eu mostrei, que nem sempre esse Kerman no ponto de referência é na pele, porque dependendo se o procedimento teve
incidências diferentes, houve uma variação de incidências, aí já aquele kerma no ponto de referência não é mais o valor máximo, nem a dose acumulada na pele. Então, a dose acumulada normalmente é maior do que a dose máxima na pele, mas esse conceito de dose máxima na pele é extremamente importante, porque ajuda a identificar ponto, a região onde houve uma maior irradiação, e se for muito alto, indica, né, que a gente deve proceder a protocolo de segmento do paciente. Então, hoje em dia, muitos equipamentos, a maioria dos equipamentos, eles têm essa possibilidade também. Eles conseguem fazer um mapa de radiação, né, da região que foi irradiada, conseguem também identificar o ponto, a região que foi mais. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo do trabalho do pessoal da Espanha, né? Onde o próprio equipamento, ele mostra, né? Faz um mapa daquelas regiões que foram mais irradiadas. Então, isso está correlacionado com, no caso aqui, a cardiologia. Então, aquela região das costas do paciente que teria sido irradiada e dor aqui o caso, né, a região mais irradiada, esse aqui é o específico que foi estudado, e efetivamente o paciente teve, né, essa lesão, vamos dizer, e o valor foi 13 Grays. Então, os equipamentos hoje em dia, muitos deles já conseguem também, além do produto kerma-área, do kerma no ponto de referência, também apresentar mapas de dose e o ponto máxima dose. Então, assim, tá, muito bem, nós temos valores. Agora, esses valores são muito altos, são normais, o que significam esses valores? Então, para isso, a gente usa os níveis de referência de diagnóstico, que são para isso, para a gente comparar o valor que eu obtive com o valor já estabelecido. No caso da fluoroscopia, a gente usa, são vamos dizer, definidos 4 níveis de referência de diagnóstico. O produto kerma-área, o kerma no ar cumulativo, né, que seria uma decorrente do kerma no ponto de referência, o tempo de fluoroscopia e o número de imagens. Então, a gente precisa esses valores e estabelecer quais são os valores típicos, né, nos níveis que eu possa chegar a determinados níveis de referência a partir desses parâmetros. Então, como exemplo, a coronografia, para terem ideia, a coronariografia, alguns valores típicos são, por exemplo, 53 centímetros quadrados, com 9 minutos, com 1.000 imagens. No caso de procedimentos mais complexos, como a angioplastia, por exemplo, esse produto já é um pouco maior. Esses aqui são valores típicos, né, que poderiam ser níveis de referência. A fluoroscopia de 22 minutos e o número de imagens de 1.700. Existem casos, hoje no Brasil a gente não tem níveis de referência para a radiologia intervencionista, mas pode ser orientar a partir dos outros que existem internacionalmente. Então, eu já estou quase finalizando, né? Quero dar alguns exemplos para que serve, né, o produto kerma-área. Então, antigamente, até um tempo atrás, a dose efetiva era considerada um índice de dose do paciente. Mas isso tem mudado e a gente sabe que na área médica, né, a dose efetiva não é um indicador adequado por diferentes razões, e ele somente, essa grandeza somente serve para a gente comparar duas práticas, comparar dois eventos, mas não para saber o efeito que isso tem
no paciente, né, que o exame recebida tem no paciente. No entanto, sim, é mais interessante a gente conhecer as doses em órgãos. E isso é possível hoje, já vem se trabalhando sobre isso já há muito tempo, mas hoje os sistemas de simetria computacional são muito mais avançados, de forma que a gente pode estimar a conversão de dose efetiva para o produto que é na área. Eles dependem de uma série de fatores, né? Da tensão de pico, da região irradiada, do tipo de projeção, enfim, da forma de feixe, tamanho, etc. Então, eu vou colocar aqui um exemplo já antigo, onde, por exemplo, para a radiologia, no caso aqui, vascular, né? Não é cardio, já foram estimados alguns conversão, né? São alguns, esse aqui é bastante antigo, mas o que interessa é que a gente obter fatores de conversão de milisievert, ou seja, de Gray centímetro quadrado para milisievert. Mas como eu já falei, a dose efetiva, na verdade, não é bem, não é interessante para a gente saber o efeito ou o risco do paciente. Mas hoje é possível, sim, aqui eu vou botar um trabalho mais recente, onde você pode citar, né, uma situação um pouco mais realística, onde você consegue mexer o o tipo de paciente, aqui seria o profissional, esse seria o paciente, entrar com esses dados, com vários dados, né, e o valor do produto que é uma área, de maneira que você pode obter resultados como esses aqui, por exemplo, para o paciente, os coeficientes de conversão para órgãos, tá? Nós temos aqui diferentes tipos de órgãos, os órgãos da ICF3, e então você pode estimar para o paciente, no caso, utilizando o módulo Cine, quais seriam, por exemplo, aqueles órgãos que recebem uma radiação, né? Aqui para diferentes quilovoltagens, por isso que aparecem 3 pontinhos diferentes quando você usa uns quilovoltagens diferentes. Então, a gente pode fazer estimativas a partir do produto que é uma área, que é a grandeza que a gente está trabalhando agora, né? Isso fazer uma comparação com aqueles órgãos atingidos, né? E pelo menos a gente tem uma proporcionalidade, um grau de comparação, o grau gente, pelo amor de Deus, as diferenças, né, entre quanto maior são as doses, né, os índices de conversão dos máximos para os mínimos, né? Bem, também é possível fazer uma estimativa para o médico, no caso daquele trabalho, onde o médico foi colocado também como parte da simulação. De novo, nós temos aqui aqueles órgãos, né, de maior exposição, no caso do profissional, para diferentes quilovoltagens, no caso do monofluoro, e aqueles órgãos menos atingidos. Então, a gente pode ter uma ideia da proporcionalidade, né, dos órgãos radiados, dos valores dos valores maiores ou menores, e ter uma ideia em relação ao risco, quais aqueles órgãos que estariam em maior risco que os outros. Um outro exemplo para que serve, né, o produto que é uma área, é um trabalho que eu tomei, existem vários, mas eu como exemplo, que foi realizado pelo pessoal lá do Norte, onde eles estabeleceram um protocolo, existia um protocolo estándar, eram procedimentos de fixação prostática, né? E existia um protocolo estándar e eles estabeleceram um protocolo otimizado, que eles chamaram de Recife. Então, esse protocolo aqui tinha vários parâmetros, dentre os quais, por exemplo, que a quilovoltagem diminuiu, a corrente aumentou, né?
a taxa de pulsos, né, diminuiu, então, e outros valores também foram modificados. Então, quando comparando o grupo de pacientes que foi irradiado com o protocolo estándar e com aquele protocolo otimizado, é possível ver, quando a gente mede tanto o produto kerma-área como o kerma no ponto de referência, é possível ver como esse valor agora mudou, né, quase a metade, né, e com o kerma no ponto de referência também diminuiu razoavelmente. Então, a gente usa essas grandezas para fazer avaliações, por exemplo, nesse caso, qual é o efeito, né, do protocolo otimizado. E, finalmente, eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho, porque o kerma-área, ele como eu falei, extremamente útil, mas também é importante considerar a complexidade do procedimento. Então, existem procedimentos que são mais complexos que outros. Então, esse trabalho trabalhou nesse sentido, eles queriam estabelecer níveis de referência de diagnóstico para procedimentos intervencionistas e evaluar o impacto da complexidade desse procedimento. Eles trabalharam com 8 idades, né, com 8 salas de intervencionismo, foi coletado do que é uma área em 1.600 procedimentos e utilizaram o terceiro quartil para definir os níveis de referência. Esse aqui são procedimentos vasculares, né? E então, aqui a gente vê os valores de produto kerma-área, né? Para cada um desses procedimentos. E pela complexidade do procedimento, eles viram que valores, na verdade, às vezes, deveriam ser como mais críticos, né? Considerando o índice de complexidade. Esse índice de complexidade foi definido por dependendo do tipo, do tempo do tempo do exame, né? Se for mais ou menos, dos valores máximos obtidos, do tipo de equipamento utilizado, da incidência que mais utilizado, enfim, tinha vários fatores para definir esse índice de complexidade. E, então, eles encontraram, né, estimaram que alguns procedimentos, na verdade, para a avaliação do risco, deveriam ser, vamos dizer, aumentados, né, em função da sua complexidade. Bom, eu acho que isso aqui é a última... sim. Bom, obrigado por todos. Eu espero ultrapassar um pouquinho o tempo, peço desculpas. E espero ter ajudado no sentido de a gente poder discutir um pouquinho sobre esses conceitos importantes na área do intervencionista. Obrigada, então.